1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, nós vamos ler o verso 1 ao 10. Aproveite, irmão, que o vento do Espírito está soprando entre nós. Aproveite, porque quando o vento parar, aí ninguém aguenta o calor. Nós vamos ler então 1 Coríntios 12, quem estiver anotando pode anotar, tá? Aqui nós vamos ler os dons do Espírito. O verso 1 ao verso 10, nós vamos ler na edição corrigida, e depois eu vou ler com vocês o verso 13, e vou comentar a respeito dos dons. Vamos lá. Quem escreveu essa carta foi Paulo, o homem que falava mais línguas que a igreja toda, de todos os tempos. Porque ele disse, eu falo línguas mais do que todos vocês. Mas prefiro falar meia dúzia de palavras na igreja, que todo mundo me entenda, do que ficar falando em línguas. Ele que escreveu isso aqui. Orientando como é a ordem do culto. Se você for ler a ordem do culto aqui, que a Bíblia ensina, poucas igrejas estão obedecendo. Porque tem igreja que você vai, é uma bagunça, você não entende nada. O cara está contando um testemunho assim, meu pai foi atropelado, aí meia dúzia de crentes, glória a Deus, aleluia, lá no meio da igreja. O que é isso, irmão? Não está nem prestando atenção no que está sendo falado. A irmã vem lá, pediu uma oração, a irmã pediu meu emprego, queria oração. O camarada começa a pular e dançar no espírito lá, não sei que espírito. Irmão, a pessoa está pedindo oração, preste atenção. Mesmo vocês que estão acostumados em qualquer igreja por aí, cuidado, irmão, preste atenção, não fica na onda de todo mundo, não. Tem mais demônio espalhado por aí do que outra coisa. Fazendo a festa nas igrejas por aí. Viu? Eu estou alertando vocês e falo com experiência própria. Vou comentar umas coisinhas aqui que você vai ficar admirado. Mas vamos ao texto primeiro, prestando atenção em todos os versículos que nós vamos ler. Acerca dos dons, quer dizer, quem tem dom? Quem que pode, como que o Espírito Santo pode manifestar um dom numa pessoa? Se ela estiver cheia do Espírito Santo. Senão, não tem como. Então, fica de olho. A árvore a gente conhece pelos frutos. Não vai na onda de qualquer um, não. Ó, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais o quê? Ignorante. É o que mais tem no nosso tempo, é ignorância a respeito dos dons espirituais. É o que mais tem. Então vamos lá, agora vamos seguir, irmão. 2. Vós bem sabeis que éreis gentios. Quem não era evangélico, quem não nasceu num lar evangélico, você era um gentil, levado aos ídolos mudos, que não fala, que não vê, que não responde. E as pessoas estão lá, pedindo alguma coisa para eles, como se eles fossem responder. Conforme éreis guiados. 3. Portanto, vos quero fazer compreender, olha, compreender, que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz. Aqui é um dos frutos, irmão, que não está especificado nos frutos lá de Gálatas, mas aqui, ó, qual é o fruto? Se a pessoa tem o Espírito Santo ou não. Ele nunca vai dizer mal de Jesus. Ele nunca vai criticar Jesus. Ele nunca vai falar que Jesus é anátema. E ninguém, olha como é simples saber se a pessoa tem o Espírito Santo ou não. Pode ser pastor, pode ser apóstolo, pode ser quem for, irmão. Pode ser cantor, pode ser os gospels da nossa época aí, que as pessoas falam isso e nem sabem o que significa isso muitas vezes. Ó, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo, você não fala que Jesus é Senhor, você chama Jesus de você. Hoje em dia tem uma leva de pessoas que cantam nas igrejas e chamam Jesus de você. Eles não fizeram aquela música para adorar a Deus e nem levar a igreja à adoração, eles fizeram aquela música para ganhar dinheiro. Então eles não têm o Espírito Santo. Eu falo com toda a convicção porque eu estou baseado nesse versículo.
Quem não tem o Espírito Santo não chama Jesus de Senhor, chama Jesus de você. Preste bem atenção, vai aprendendo, hein? Não é culto de doutrina, mas é uma bênção de Deus. É ou não é? Para nós aprendermos. Bom, vamos lá. Agora vamos ao 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo. E há diversidade de ministérios. Hoje eu não vou falar dos dons ministeriais, que é o dom de pastor, dom de diácono, dom de porteiro, dom de músico e assim por diante. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, o Espírito é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todo, dos verdadeiros, irmão, dos verdadeiros. Vamos lá. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for o quê? Útil. Se eu quero fazer uma coisa na igreja e não é útil, irmão, Deus não vai, o Espírito Santo não vai vir sobre mim para mim fazer aquilo. Que lá não é útil para a igreja. Não adianta. Vamos lá. Porque há um pelo Espírito, aí começa a lista dos dons espirituais. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. E a outro pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência ou do conhecimento. Depende da tradução. E a outro pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outra operação de maravilhas. E a outros a profecia. Esse que é uma confusão lascada também. E a outro o dom de discernir os espíritos. E agora no 8º lugar é que vem, irmão. 8º, preste bem atenção, está lá quase no último. A variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. E vou ler o 13. Pulo 12, 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito. No dia de quê? Do batismo nas águas. Ó. Quando você saiu da água, o Senhor te fez nascer de novo. E batizou com o Espírito Santo. Formando um corpo. O Januário ele falou desse corpo aqui meio assim, só uma pincelada. Falou do corpo da igreja, quando ele pregou. Quer judeu, quer grego, quer dizer, judeu e gentios. Servos, livres, e todos nós, e todos temos bebido de um Espírito. Muito bem. Vamos lá então, agora prestando bastante atenção. Vamos aos dons. Primeiro, o primeiro dom aqui fala da sabedoria, o dom da palavra da sabedoria. Não é isso? Palavra de sabedoria ou da sabedoria. Esta sabedoria, irmão, não é uma sabedoria humana, porque eu pesquisei, porque eu fui atrás, porque eu vi a ideia dos outros, porque eu estive num colégio, numa faculdade e aprendi. Não é essa sabedoria é humana. A sabedoria que nós aprendemos aqui é humana e terrena. E Paulo chega a falar que essa sabedoria humana é diabólica, porque ela distorce as coisas de Deus. A sabedoria, irmão, ela tem que vir de Deus. O irmão de Jesus, o Tiago, ele disse, se você tem falta de sabedoria, está falando dos dons. Peça a Deus que Ele dá a sabedoria, mas é uma sabedoria do alto, não sabedoria humana. Por exemplo, o dia que o pastor Vanil pregou, e falou assim, e se o homem não tivesse pecado, então nós teríamos uma superpopulação na Terra? Não. Como que ia acontecer então? Porque não ia existir morte. Então, como ele se consagrou para pregar aquele dia, aquela semana, e se dedicou, veio sobre ele o dom da sabedoria. Então, como é? Tem na Bíblia escrito um detalhe? Não, não tem um detalhe, mas tem as dicas. Então, o que ia acontecer? A mesma coisa, eu vou nascer, vou viver, vamos ver, 70 anos. Mas e aí? Não tem pecado, eu não morro. A morte não tem poder. Então o que ia acontecer? Ia acontecer como aconteceu com Enoque. Deus tirou ele da terra. Com Elias, Deus tirou ele da terra e levou para onde? Para a glória. Ia ser assim.
Isso, irmão, não é o entendimento humano. Isso é o entendimento da sabedoria, desse dom aqui, ó. Viu, pastor? Quando o irmão estava pregando, estava ali ouvindo, o Senhor falou para mim, o dom da sabedoria. Então, veja bem, então, é para nós entendermos a Bíblia. Você só vai entender a Bíblia com o dom da sabedoria. Senão você não entende. Senão você lê e aprende uma história. Ah, Zaqueu subiu na árvore. Tá bom, acabou. E fica nisso. Jesus multiplicou os pães. Fica só nisso. Não sai disso. Agora, quando você tem a sabedoria, aí é diferente. Depois vem a palavra do conhecimento. A palavra do conhecimento é interessante que ela é assim, irmãos. Ó, quando você, Senhor, eu estou precisando do conhecimento. Então o Espírito Santo vai te revelar o que está oculto aos seus olhos. Puxa, mas eu li esse versículo aqui e não entendi, agora estou entendendo. O que está escondido. Humanamente você não conseguia entender. Aí você precisa do dom da ciência. Olha, eu vou falar mais uma experiência aqui para vocês, tá? Aguenta firme aí. Nós estamos dirigindo um culto lá em Francisco Morato, na nossa igreja. E nós fizemos uma festa lá, um dia. E levamos aqui, acho que uns 2 ônibus alugados de pessoas para lá. Fizemos uma festa bonita. E assim que eu cheguei, vieram umas irmãs da igreja lá falar comigo. Pastor Daniel, hoje nós convidamos uma missionária para vir aqui. A missionária Lourdes, ela mais fala em línguas do que prega, mas é fogo puro. Tá bom. E eu gostaria, as irmãs da igreja, gostaria que o pastor desse uma oportunidade para ela falar, né? Porque ela sempre tem uma palavra muito boa. Eu falei, tá bom. Na hora que eu olhei para aquela mulher, ela já veio na igreja, olha, com uma bolsinha, presta atenção, para você começar a discernir as coisas. Já veio com uma bolsinha de dama, salto alto, nariz empinado, andando assim, nem cumprimentando ninguém, sentando na primeira fileira. Aí eu falei para a irmã que estava conversando comigo, falei, essa aí? Eu falei, essa aí. Ah, tá bom. Pode deixar que a gente vai dar oportunidade para ela. Se tem alguém daquele tempo lá aqui, vai lembrar disso. Aí, culto, canta e fala e dá testemunho. Foi um culto especial, diferente. Falei, agora nós vamos dar a oportunidade para a missionária Lourdes. E eu estava orando no Espírito, Senhor, é do Senhor esse negócio. Aí o Espírito Santo tocou no meu coração, fazer uma oração por ela, antes de dar oportunidade para ela. Falei, irmã Lourdes, vem cá. Antes da irmã falar, a irmã vai dar um testemunho aí, uma palavra, uma saudação, mas eu gostaria de orar pela irmã. Irmã, vamos orar pela irmã? Vamos orar pela irmã. Vem aqui, irmã, fica em pé aqui na frente do altar. A hora que eu levantei a mão, irmão, nem tinha começado a oração. Quem estava lá é testemunho do que eu estou te falando. Levantei a mão para orar por ela. Só levantei a mão. A Bíblia que ela estava segurando assim, foi num canto da igreja e ela foi para o outro. Alguém? Ela foi arrebatada. Demônio puro. Quer ver? Desci de lá e fui lá. O diabo começou a gritar. Demônio puro. Aí já aproveitei a deixa, né? Para falar. E um irmão que estava lá, que não era da nossa igreja. Você lembra disso, Marcos? Não sei se você lembra. Falou assim, essa mulher então está enganando todas as igrejas aqui em Morato. Aí expulsamos o demônio dela, desci lá, expulsamos o demônio. Falei, senta aí, irmão. E era toda sem graça, com aquela cara de, sabe, toda esquisita. Sentou lá, sem saber direito o que estava acontecendo. Falei, irmão, vamos continuar o culto. Pronto, a irmã já teve a oportunidade, agora é outro.
E passamos para frente. Ia dar ficando trela para o diabo lá? Deixa ele lá. Aí é o seguinte, então é o dom do conhecimento, irmão. A fé, dom da fé, que é o terceiro, né? Fé. Pedro usou esse dom quando chegou na Porta Formosa. Para onde ele estava? Ele estava indo para um baile? Ele estava indo para uma festinha? Ele estava indo para um casamento? Não, ele estava indo para onde? Para a hora da oração na igreja. E quando ele viu aquele coxo pedindo a esmola, ele usou o quê? A fé. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus. Levanta e anda. Pegou na mão do homem, pôs o homem em pé. E houve mais um monte de gente que se converteu ao Evangelho de Jesus pelo milagre que aconteceu, o dom da fé. Depois vem o dom da cura. Olha, o dom da cura é interessante, porque nós temos que confiar no que está escrito em Isaías 53:5, e é um questionamento que eu e a irmã Alice estamos fazendo sempre, todos os dias praticamente. E buscando de Deus o conhecimento ou a sabedoria. Se o Senhor fala, por que não aconteceu? Se o Senhor fala, por que não está acontecendo? Por que tem um monte de gente doente? Então, nós temos que confiar naquilo que a Bíblia fala, que Jesus levou lá nossas dores. E no final do ministério, Jesus diz, e porão as mãos sobre os enfermos, curarão. E por que não acontece? Eu contei para vocês que quando a nossa igreja estava no Jardim Regina começando, há uns 30 anos atrás ou mais, nós estávamos num porão fazendo um culto, e naquele porão tinha que descer uma escada, e trouxeram a Esther. Eu trouxe a Esther aqui um dia, lembra? A prima da irmã Alice. E ela veio trazida pelo marido dela e por mais umas pessoas que ela não andava. Ela foi desenganada aqui no pronto-socorro de Pirituba, e o marido dela falou, vamos levar lá na igreja, porque tinha lá uma faixa, cura divina. E eles trouxeram, desceram a escada com maior dificuldade, carregando ela, puseram. Quando pôs ela sentada no primeiro banco assim da frente, o Amauri estava cantando os louvores com o irmão José Pugas. Eu ia pregar. E eu entrei no quartinho da igreja, tinha um quartinho lá, entrei. Falei, Jesus, é o seguinte, o Senhor trouxe essa mulher aqui, e agora? Ela veio carregada, e para subir essa escada, quem vai carregar ela? E o Senhor falou assim, na hora para mim, vai ser manifesto o dom da cura. Vai se manifestar o dom da cura. Acabou o tal, e vamos ler. Eu peguei a Bíblia, falei, meu Deus, vou mandar essa mulher andar, e se ela não andar? Esse é o primeiro pensamento. Ou não é? Porque quem opera não é você, é Deus. Ele tem o poder, mas Ele quer. Então é o seguinte, pessoal, ó. Li o texto, parei um pouquinho, o Espírito Santo me impulsionou para pegar na mão daquela mulher, peguei, em nome de Jesus, vai levantar e andar. Levei ela segurando até o lado de lá, todo mundo já ficou admirado, começou a dar glória, porque a mulher nem parava em pé. Soltei ela e falou, agora você volta para o seu lugar sozinha. Pronto, ela voltou, sentou e continuei, pregamos, oramos e acabou o culto depois. E quando ela foi embora, subiu a pé aquelas escadarias, sem precisar de ajuda de ninguém. Até hoje está aí. Um dia desse ela passou mal lá, o médico falou, eu não sei o que na perna. Sabe o que ela fez, irmão? Ligou na minha casa correndo. Como homem de Deus, eu não podia dizer não, embora está em outra igreja. Podia falar, manda o seu pastor ir lá orar, não podia? Falei, não, mas Deus está me dando o privilégio de eu ir lá. É comigo o negócio. Se ela ligou aqui, o Senhor tem um negócio comigo, é comigo. Eu fui lá, ela estava lá esticada naquela cama, oramos, ungimos, pusemos ela em pé, viemos embora, está aí até hoje de novo. E já avisei, cuidado, irmã, cuidado, vais e não peques mais, para que não aconteça coisas piores, hein? Ainda tem tempo de conserto. Você vê como Deus faz as coisas, irmão? Preste bem atenção na vida. Então, operação de milagres, o que é isso? Operação de milagres e maravilhas, o que é isso? É o que muda o curso natural da natureza. Deus fala para Moisés, toca no mar, ele vai se abrir. É contra a natureza. Josué orou para o sol parar, o sol parou.
É contra a natureza. Então manifestou o quê? O dom de maravilhas. Vocês estão entendendo? Diga amém. Então pega bem, irmãos, para vocês viverem. E vem depois o mais complicado, que é o mais simples e o povo complica tudo. É o dom da profecia. O que é o dom da profecia? O Senhor mandou falar, o Senhor mandou... Isso aí não é profecia, irmão. Isso é conversa mole. Hoje, se você quiser ouvir uma conversa dessa, liga seu celular lá, e tem um monte de gente falando bobagem lá. 3 dias. Tenho 3 revelações. Mas para que 3? Eu quero uma só. Tudo conversa, irmão. Meu cunhado Isaías foi embora para a congregação por causa de uma profecia dessa. Que em 3 dias, não sei o quê. Que 3 dias, irmão? Faz 30 anos. E não aconteceu nada. Quem falou era um falso profeta. Se nós vivêssemos no Antigo Testamento, irmão, não existiria mais falso profeta. Sabe por quê? Porque morria tudo apedrejado. Porque a ordem de Deus era: falou, não cumpriu, pai e mãe é o primeiro a pegar a pedra e mandar matar. Falou que o Senhor disse e o Senhor não disse nada. E hoje está cheio de gente assim, irmão. Sem temor de Deus, falando bobagem. Se você é mulher de Deus, irmã Esther, você é mulher de Deus? É. Por que Deus vai ter que revelar para a irmã Roseli, para a Roseli dizer para você: ó, Deus está mandando te dizer? Para quê? Deus, é moleque de recado agora, irmão? Se você é mulher de Deus, Deus vai falar com você. Se eu sou homem de Deus, Deus fala comigo. Não precisa de terceiros. Entenda isso, irmão. Compreenda. Viu? A profecia que está aqui, eu vou ler o versículo para você. Não vou ficar só nas palavras, não. A profecia que está aqui no Novo Testamento é a pregação do Evangelho de Jesus Cristo Nazareno. Isso é profecia. Essa é a pregação, é a profecia que nós temos que pregar, profetizar. E qual é a principal? Aquele que permanecer até o fim será salvo. A principal profecia. Se você for até o último suspiro seu, realmente você é crente? Então você vai estar salvo. Se não, meu filho, perder a salvação por 1 minuto, por meia hora, por um instante. Ora, quer ver? Jesus falou o seguinte, irmãos. Olha o que Jesus falou. Lucas 16. Vamos ler e grava bem dentro do teu coração. Tem em Mateus também, mas eu vou ficar com Lucas, que só marquei esse de Lucas. Vamos lá, Lucas 16. Vamos, presta atenção. Quem falou isso? Quem falou, irmão? Jesus falou isso. A lei e os profetas duraram até? Não, até? A lei e os profetas duraram até? Tem profeta para frente, irmão? Não tem profeta. E o que tem é o dom da profecia, da pregação do Evangelho. E não desse negócio: eis que Deus me mandou te dizer. Não é nada disso, irmão. Isso aí tem no louvor pode cantar. Porque tem um complemento. Mas quando a pessoa vem falar, irmão, não aceita não diga amém não. Você está aceitando uma maldição para você mesmo. A lei e os profetas duraram até João, acabou. João foi o maior dos profetas, Jesus falou. Por quê? Porque ele anunciou a vinda de Jesus, ele batizou Jesus. E ele foi o maior. Para encerrar as carreiras dos profetas, tinha que ser o maior. E João foi o maior. Desde então, presta atenção, desde então de quem? De João, é anunciado o reino de Deus. E todo homem emprega força para entrar nele. Está pensando, irmão, que você fica ouvindo? Eu poderia aqui enganar todo mundo, como já sugeriram para nós, né? Pastor, você quer essa igreja lotada? Comigo, pastor, aqui. Põe uma faixa, vai ter revelação, vai ter profecia. Você vai ver, irmão, nossa, você vai ficar louco aí, tanta gente que vai vir aqui. É porque o povo gosta de ser enganado, né? Quando fala a verdade, cai fora. Mas eu prefiro ficar com a verdade do que ficar com a mentira. Tá bom? Então é o seguinte, irmãos.
É anunciado o reino de Deus, é a pregação da palavra, a profecia. E todo homem emprega força, irmão. Se você não se esforçar, você não fica no caminho. Não fica no caminho. Renunciar, irmão. Todo dia eu tenho que matar eu mesmo. Todo dia eu tenho que matar eu mesmo. O meu corpo aqui quer ressuscitar toda hora. Quantos anos eu fui batizado, irmão? E toda hora esse corpo aqui mortal, esse corpo carnal quer ressuscitar, pastor. Fica sugerindo coisas. Com 70 anos, imagina os mais novos. Então você tem que matar você mesmo. Irmão, empregar força para entrar no reino. Entendeu? Então, povo de Deus, não fique atrás de conversa. Porque você vai ficar desiludido, frustrado. E vai perder até a fé. Por culpa dos outros. Depois tem os discernimento de espírito. O discernimento de espírito. Se o espírito que está falando, eu estou conversando com você, você precisa pedir a Deus o espírito de discernimento. Se é Deus quem está te falando, se é o diabo quem está te falando, ou se é o homem que está te falando. Pedro foi usado pelo Espírito Santo num momento, e Jesus até elogiou ele. Em seguida o diabo usou Pedro, e Jesus teve que repreender o diabo da vida de Pedro. Arreda-te de mim, Satanás. Então nós temos que ter o quê? O espírito, ou buscar o espírito de discernimento para saber quem está falando. Se você tiver dúvida, não fique na dúvida. E depois, irmão, no 8º, vem a variedade de línguas. Variedade de línguas. No dia de Pentecostes, as línguas que foram faladas, não era a língua dos anjos, eram línguas humanas, de várias nações. Lá tem uma lista, e cada um ouvia na sua própria língua a mensagem do Evangelho, a profecia. E se arrependeram, foram batizados nas águas. E Pedro explicou para todos, na língua dele, que era a usada aramaica, que era a língua do povão. E ele explicou, então, que todos deviam ser batizados, se arrepender dos seus pecados, e ali 3.000 almas se renderam ao Senhor. Bom, existe a língua dos anjos? Tem, a língua dos anjos existe, claro. Irmão, mas nós precisamos tomar um cuidado muito grande. Eu quero alertar vocês. É pena que faltou muita gente hoje, mas eles, de alguma forma, eles podem assistir e aprender. O diabo morava onde? Aonde que o diabo morava? No céu. Que língua ele falava lá no céu? A língua dos anjos, irmão. A língua dos anjos. Então, para o diabo entrar em alguém e imitar uma língua estranha, é a coisa mais simples que tem. Se a Bíblia diz assim que o diabo ele transforma-se até em anjo de luz para enganar as pessoas, imagine numa língua. Irmão, veja bem. E a interpretação das línguas. E eu quero deixar bem claro aqui, que às vezes as pessoas falam, pastor Daniel quase não fala em línguas. Realmente não falo. Nem língua de anjos, nem língua de homens. Eu falo que às vezes o Espírito dá na hora ali alguma coisa. Por quê, irmão? Tem que tomar muito cuidado com isso aqui. Olha, eu vou ler com vocês 1 Coríntios 14. 1 14, 27. 14, 27. Se as pessoas soubessem que de todas as palavras que nós falamos, até na brincadeira, irmão. Eu estou aqui brincando, vai com o Kevin. O Kevin não é de muita brincadeira, não. Mas de repente estamos aqui, né, conversando, e fala uma bobagem, uma brincadeira. Irmão, até dessa palavra que eu falei, o que ele me falou, nós vamos ter que dar conta, irmãos. Nós vamos ter que dar conta dessa palavra de brincadeira que falamos, imagine o resto. Olha o que diz, 1 Coríntios 14, 27. Não é isso aí, Maiara? Ó, se alguém falar língua estranha, não vou perguntar quem fala língua estranha na igreja. Se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou, quanto muito, 3. E por sua vez. E haja o quê? Intérprete. Prestou atenção?
Fica com esse versículo, lembra? E o 28. Mas se não houver intérprete, olha só, irmão, que coisa séria. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Porque o que mais a gente vê hoje por aí, irmão, talvez, eu sei que vocês vão em outras igrejas, eu sei. O que você mais vê por aí, irmão, é alguém se levantando, especialmente mulheres. Porque mulher é mais fácil para o diabo, sabe, manobrar. Você pode ver, está um culto às vezes abençoadíssimo na igreja. De repente uma mulher ou um homem se levanta lá falando em língua, atrapalhando quem está pregando. Você acha que isso é de Deus, irmão? Às vezes faz um escândalo tanto, começa a pular, levantar, bater palma, fazer um monte de coisa, numa hora que é imprópria para isso. Uma hora que está todo mundo prestando atenção na palavra. Aí acontece uma coisa dessa, todo mundo se desvia. E é o que o diabo quer, que você não preste atenção na palavra. Entendeu, povo de Deus? Irmão, dons espirituais é para edificação da igreja. E nós temos o conselho aqui de nós procurarmos os melhores dons. Tá? Eu vou ler 1 Coríntios no 14 que nós estamos. Vamos voltar no versículo 1 para nós terminarmos aqui. No versículo 1. Porque depois, irmão, vamos ter uma parte muito bonita agora, tá? Já vamos falar disso. Ó, capítulo 14 de Coríntios, versículo 1. Segue o amor. O amor é essencial, irmão. Tirou o amor, acabou, não existe igreja, não existe nada. Segui o amor e procurai com zelo os dons, o quê? Precisamos dos dons espirituais. Quantas dúvidas e quantas perguntas nós temos. Mas principalmente o de profetizar, de pregar a palavra. Existe profeta hoje? Não, não existe profeta. Às vezes eu vejo na televisão uma barbaridade dessa. O profeta fulano de... Mas é mentira. Não existe profeta, irmão. O profeta foi até João. O que tem é dom de profecia. E não é porque eu trouxe uma profecia um dia, talvez numa unção especial, que eu sou profeta. Eu não sou profeta. Você não é profeta, irmão. O dom é do Espírito Santo. Ele vai te usar num determinado dom, porque é necessidade da igreja. Então, aí quando você seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais. Que dom que a igreja está precisando no momento? Por exemplo, no momento que nós estamos vivendo hoje no mundo. Que dom que nós estamos mais precisando na igreja? Quem é capaz de me falar? Tirando, claro, o dom de discernir espíritos e do conhecimento. Mas o mais que estamos precisando é o dom de cura, irmão. Por que você não pede o dom da cura para você? Senhor, manifesta na minha vida no dom de cura. O pastor Vanil precisa de uma cura. O pastor Daniel precisa de uma cura. O irmão Fábio precisa de uma cura. Senhor, manifesta o dom. Aqui procurai com zelo, com zelo. Senhor, a tua igreja está doente. Eu preciso do dom da cura. Manifesta na minha vida. Aí sim, quando o Espírito Santo encher você com aquele dom, ele vai te levar lá na pessoa. Aí você colocará as mãos sobre os enfermos e os curarão. Seja o que for. A mulher que veio na nossa igreja desenganada. Não, desenganada do médico, não tinha remédio, não tinha médico, não tinha cirurgia, não tinha nada que podia fazer aquela mulher andar de novo. Jesus não fez ela andar? O Espírito Santo fez ela andar. Teve cirurgia? Não. Teve remédio? Não. O Espírito Santo que curou. A irmã está com problema no coração? Irmão, a irmã está com problema no coração, irmão. Vamos então aqui na hora, e daqui a pouco a gente vai buscar o Espírito Santo para nos enchermos. Você fala, Senhor, eu quero o dom. Que dom que você vai pedir? Que dom que você acha que falta na igreja? Paulo fala, nenhum dom falta na igreja, nenhum. Porque o Espírito opera em todas as pessoas. É só dar lugar e ser cheio dele. Quando as igrejas grandes fazem, por exemplo, tem um determinado culto, hoje é culto de cura, não é? Aqueles pastores, aquela equipe, não sei quantos, se consagraram a semana toda, passaram a noite orando, passaram a noite jejuando, buscando, para quê, irmão? Para que na hora da oração se manifeste o dom da cura na igreja, e os doentes sejam curados. E quantos milhares são curados? E quantas pessoas são alcançadas?
Você está entendendo? Procurai os melhores dons. O que o povo precisa? O que a igreja precisa? Então é isso que nós temos que fazer, irmão.